Eu vou começar oficialmente o nosso encontro de hoje. Me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Ana Anice Zanotto. Atualmente estou como presidente da Saúde Ocupacional da Sociedade Brasileira e alguns temas nos chamam muito a atenção. Um deles é a poluição na sala cirúrgica e relacionada aos gases anestésicos. O ano passado nós fizemos uma pesquisa, um censo, e dentro desse censo tinha uma pergunta apenas relacionada a isso e relacionada ao fluxo de ar dentro da sala cirúrgica, mas muito aquém de toda a complexidade que a nossa exposição no dia a dia aos agentes halogenados podem causar, tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde das pessoas que estão envolvidas no bloco cirúrgico, quanto também para o meio ambiente. E para falar sobre um assunto tão relevante e que muita gente desconhece, a gente trouxe especialistas, mas assim, especialistas com know-how absurdo. São pesquisadores que estão entre os pesquisadores que mais vão atrás, que mais têm publicações sobre esse tema. E, para o nosso orgulho, eles são brasileiros e estão com a gente desde o ano passado já, trazendo podcast. Fizeram um texto agora para Anestesia em Revista, que vai ser o nosso próximo lançamento, e se disponibilizaram até hoje aqui conosco para essa reunião, para trazer mais informação. E quanto mais a gente informa, mais a gente amplifica o conhecimento sobre o tema e consegue disseminar a curiosidade, né? E a nossa necessidade de saber mais sobre o assunto e da gente se cuidar mais na parte da saúde ocupacional. Então, eu vou apresentar a nossa mesa aqui e depois eu os coloco para apresentação. Nós temos aqui dois pesquisadores, como eu já falei, de destaque mundial, que são da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, o professor doutor Leandro Gobo Braz, que é professor associado da Divisão de Anestesiologia, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia da FMB Unesp e bolsista de produtividade do CNPq, PQ2. Também conosco a doutora Mariana Gobo Braz, pesquisadora nível 2A do mesmo programa e também bolsista de produtividade do CNPq, PQ1C. E a nossa moderadora é a doutora Lorena Ibiapina. A doutora Lorena é a nossa diretora financeira da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Tem uma trajetória que une gestão, pesquisa e um vínculo direto com essa temática. Foi o tema de pesquisa da doutora Lorena sob os cuidados do doutor Leandro. Então, aqui nesse cenário, nós temos um, uma composição humana, técnica excepcional para abordar esse assunto. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, boa noite aos presentes e pedir para que vocês fiquem à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigado, Anaíse, pela nossa apresentação. A gente fica muito feliz de poder estar aqui presente, né? Te conhecer no ano passado, desencadear tudo isso que está acontecendo agora, né? Com essa grande problemática, né? Na verdade, eu acho muito relevante esse assunto e, na verdade, pouca gente conhece, né? Quando você vai para congressos europeus, americanos, quando vem essa temática, geralmente a sala está lotada, né? Porque todo anestesista quer saber o que acontece com ele com relação à poluição anestésica. E no Brasil não é o mesmo, né? Eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais para chamar a atenção disso, né? Então, eu vou começar falando, vou apresentar aqui minha tela, depois a Mariana fala em seguida. Só agradecer também, dar boa noite a todos, antes que o Leandro comece. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, de a gente estar aqui. Então, agradecer a Ananice, a SBA e a Lorena também por essa oportunidade.
Também queria agradecer a oportunidade, o convite da doutora Ana. É muito especial a oportunidade de eu estar aqui ouvindo meus orientadores, doutor Leandro e doutora Mariana, que são profissionais excepcionais, pesquisadores realmente de renome e que com certeza vão nos trazer muito conhecimento hoje. Obrigada. Então, vendo a minha tela? Sim, doutor, só compartilhar para a gente ver ela em tela completa. Deixa eu ver como que eu faço isso. Na partezinha de apresentação mesmo, do PowerPoint, eu acho que tá até já isso, Eu marcadinho. eu vou compartilhar. Estou compartilhando. Fiz. Ok ou não? Professor, Mais tem uma vez ali, Leandro. no modo apresentação, antes de compartilhar, que tem uma atualização do Zoom que bloqueia quando faz isso. Você descompartilha e tenta de novo Não. já com o modo apresentação. Gente, é que eu não uso muito o Zoom, então me Oi, desculpem. doutor, boa noite. Oi, Compartilha sua tela, vai tirei. nos slides e já coloca no modo apresentação. Ok. Quando o senhor for compartilhar, os Hum, slides eles já estão no modo apresentação. perfeito. Então, aqui eu vou apresentar. Ok agora? Ainda não, tá? A gente vê a tela do PowerPoint, professor. Sério? Por que essa? Ó, parei de compartilhar. Eu vou compartilhar de novo a tela que eu quero. Mudou alguma coisa? Não, doutor, continua ainda. Ô, Mário, você quer tentar passar por aí? Eu não consigo. Posso tentar, vamos ver. Eu consigo. É meio chatinho mesmo, depois dessa atualização ficou com essa... Eu estou compartilhando aqui, mas não estou entendendo o que está acontecendo para vocês, né? Me desculpe. Sem problema, professor. É, a gente não usa muito Zoom mesmo, mas vamos tentar. Quando a gente depende de alguma coisa que a gente não conhece, sempre é assim, né? Ainda mais por videoconferência, né? Deixa eu ver. Mas enquanto a Ah, gente mas é vai normal. acertando, tá aumentando o pessoal que está saindo É em minha... bom que o pessoal vai chegando, o pessoal saiu vai da aula, vai Vejam chegando. bem, hoje é próximo a um feriado, né? De Páscoa ainda, todo mundo viaja, né? Quem Não, mas a gente merece está as com um palmas, quórum bem bom. né? E É, tá aqui, ó, eu vi que a Camila Pilger, ela está presente. Camila, depois a gente vai querer que você conte pra gente como foi a sua experiência lá. Ela que estava essa semana com os sensores lá em Toronto, enquanto a gente ajusta a apresentação. Oi, Cami, Opa, seja oi, tudo bem-vinda. bem? Oi, Ana, oi, Gente, pessoal, tudo bom? Prazer, eu obrigada achei aí por me deixar Prazer. muita participar. coincidência. A Camila me mandou, foi terça-feira, né, Cami? Foi, foi, Mandou a foto com os sensores que essa semana eles estavam fazendo essa medição, né, no isso. hospital. E daí eu já peguei a foto, mandei para Lorena, mandei para o Leandro. Daí eles falaram: ah, a gente usa em pesquisa. Mas não era uma pesquisa, né? Ele já tem a mudança estrutural e eles Não, usam eles isso para têm, constatar. isso, eles têm o sistema lá de scavenging, né, do gás, e eles monitoram a cada. Ali é a primeira vez que entram na minha sala, mas eu até perguntei mesmo, e assim, eles têm um controle ali de a cada 4 meses fazer, sabe, instituir algumas salas ali para ver essa questão. Perfeito. Deu certo, Mariana, para Não, compartilhar? infelizmente
Eu mandei por e-mail para a Lorena, se ela puder ajudar. Eu não sei, porque o meu também não está indo. Ah, então enquanto isso a gente já conversa. E, Cami, vocês receberam um e-mail, né, falando sobre isso. E você chegou a perguntar lá como que é a preocupação deles com isso, até dos outros anestesistas? Porque aqui a gente estava conversando antes de começar, né? O quanto a gente desconhece esse assunto. E quando Sim. começou, o doutor Leandro pontuou isso, falou, nossa, fora essa discussão enche os anfiteatros, né? E aqui no Brasil é sempre mais mirradinho, as pessoas não procuram tanto, parece que é, não dizer que elas não estão preocupadas com o seu bem-estar e com a sua saúde ocupacional, mas talvez a falta de conhecimento sobre o tema faça com que elas, né, achem que está tudo certo. Com certeza. E aqui também eu acho que as enfermeiras elas são muito ativas nesse aspecto também, né? Então assim, tem uma responsabilidade bem grande ali da administração do hospital, né? Então eles são, eu acho que assim, via de regra, também não é um assunto de que todos os anestesistas aqui compartilhem, né? Esse conhecimento, pelo que eu perguntei, né? Depois que a gente conversou, até perguntei para várias pessoas ali durante a semana. Mas eles são muito rigorosos com essa questão das dosagens mesmo, né? Assim, que tem, acho que são 2 partes por milhão ali partes por milhões do servo, né? Acho que e isso tem que ser muito rígido, né? Tanto que assim, eles têm a monitorização dos gases em sala, que eles checam a cada 4 meses. E eles fazem essas medições aleatórias também. Agora eles fizeram uma mudança ali no aparelho de checagem. Então eles fazem isso assim a cada até 2 anos ali, para ter certeza que está funcionando de forma adequada. Nesse caso, né, desse monitor que eu era usando, que eu estava usando, ele não pertence ao hospital. Eles contratam um laboratório, né, uma empresa terceirizada ali, que seria uma parte imparcial, digamos, ali, né, assim, para fazer essa dosagem, para fazer esse monitoramento também, sabe? Então, eles vão ver se está de acordo ali com os dados que eles têm no hospital. E a princípio, se tivesse alguma inconsistência, eles fariam com mais frequência até, né? Assim, mas a princípio, os dosadores, né, que eu estava usando ali, é a cada 1 ou 2 anos que eles fazem essas medições aleatórias. Nossa, ó, então agora que a gente está com a apresentação já pronta, vamos fazer esse link, doutor Leandro, e contar para a gente o que que a gente precisa saber e se no Brasil a gente funciona nesse mesmo formato que a Camila trouxe para a gente, como que a gente pode ver esse assunto agora para a gente ter um conhecimento maior e também saber cobrar, né? Achei Fiquem bom. à vontade. Sim, Obrigada, obrigado, Camila. Nanice. Ah, Agradeço, obrigada. agradeço novamente a Comissão de Saúde Ocupacional, né, presidida pela Nanice, pela SBA, pelo convite. E, de novo, a importância desse tema, né? Conversando agora com a Camila, é um pouco diferente do que acontece lá na Europa, América do Norte, que a gente vê aqui acontecendo no Brasil. É, bom, eu vou falar inicialmente, né, sobre a contaminação dos gases e a Maria vai trazer os impactos disso, né? Trouxe aqui, embaixo, no slide anterior, FAPESP, CAPES e CNPq, simplesmente porque com auxílios, né, da Universal, do CNPq, auxílio escolar da FAPESP, com a ajuda da CAPES, para a gente apresentar nossos resultados em congressos internacionais, é de fundamental importância. Se não fosse esse dinheiro, a gente não poderia crescer tanto, né, aí fora. Pode seguir, Lorena, por favor. Então, veja que hoje, é, essa é a última atualização, já tem quase que 10 anos, mas é a que melhor mediu. Nós estamos em torno de 310 milhões de cirurgias anualmente, né, em todo o mundo, né? A gente vê que em torno de 90% ou até mais, claro, em determinados países, eu uso o que? Anestesia geral, não tem jeito. Próximo. E o que que a gente vê? A gente vê que o paciente ele vai receber uma, duas, 3 vezes na vida concentração alta de anestésico anatório que faz ele dormir e ser operado, etc. Certo? Então, são altas concentrações
momento rápido, agudo, né? 2, 3 horas, vamos assim dizer. Agora, nós, anestesistas, a gente, todo dia, a gente usa ou o vizinho usa, né, da sala ao lado. Então, a gente está sempre exposto, não tem jeito, né? Com concentrações são muito mais baixas, mas exposto todos os dias, de uma forma crônica. Próximo. Bom, então, quem está exposto aos resíduos de gases anestésios, eu vou chamar agora de RGA. Nós, é claro, os anestesiologistas, os cirurgiões que estão operando, né, as enfermeiras, auxiliares, né, o circulante que está na sala, né, o pessoal da limpeza, ou seja, todas as pessoas que frequentam o centro cirúrgico estão expostas ao CRGA. Mas tem aquela pessoa que entra só meio-dia, fazer o raio-x, ou fazer algo para na escopia da vascular, também está exposto. Então, todas as pessoas que estão no centro cirúrgico estão expostas. Próximo. Aqui nós temos 2 estudos, do Oliveira, 2009, uma revisão, e junto com a da Lorena, e ela já regressa, né, o nosso programa de pós-graduação, a anestesia aqui, depois de acabar o doutorado dela, e é um dos artigos mais citados que eu tenho, né? E a gente reviu que o quê? A legislação brasileira, com relação à exaustão de gases anestésicos, ela é omissa. Para construir hoje um centro cirúrgico no Brasil, eu faço as minhas leis. Não tem nenhuma lei que me impeça de fazer o que eu quero. Infelizmente, quando você vai construir um centro cirúrgico no Canadá, Estados Unidos e Europa, você tem leis que você tem que fazer o melhor centro cirúrgico possível, certo? Então, aqui não há nenhuma medição aos valores limites de exposição aos resíduos. Como que eu faço a monitorização? Ninguém diz como faço, e nem de quanto tempo. A Camila falou lá de 4 meses, né? Próximo. Então, nós vamos se basear bastante na National Institute of Occupational Health e Health, a NIOSH, né, que a gente conhece bem, que é americana, e ela tem os limites baixos em relação à Europa, mas a gente parte desse pressuposto. Quanto menor, melhor para a gente, né? Então, o óxido nitroso é 25 partes por milhão, certo? Vou relatar agora em ppm, e anestésicos halogenados, ISO, Servo, né, Altano, né, são 2 ppm. E a recomendação da NARCH é o quê? Implantação de sistema de exaustão, o scheduling, em salas de operação. Então, sempre tem, em algum lugar, um exaustor que vai tirar da sala e vai fazer troca de ar por hora. Pode passar, Lorena. Então, houve algumas causas de poluição nas salas de operação. Vejo conhecimento de vaporizadores, se você ainda enche no meio da anestesia, é pior ainda, né? Você vai encher, né? Tem tubos que fixam exatamente o frasco ao vaporizador. Aqui da imagem à direita, você vê que ele está enchendo, abrindo lá a tampa do vaporizador e enchendo. Então, qualquer pessoa que enche vai sentir um cheiro forte, no caso de céu florando, né? Se você está usando durante a anestesia, a contaminação é maior. Com relação às crianças, né, a doutora Raquel, a gente usa geralmente sem balonete aqui. Quando eu fiz residência em 2001, 2002, a gente usava o balonete a partir de 6 anos, né? Hoje já não, né? Hoje, uma criança bem grande, vamos dizer, para 1 ano e meio, 2 anos, a gente já está usando o balonete. Então, é normal ir num balonete no tubo traqueal sem balonete, existe o que é um vazamento na boca da criança. Então, ou seja, vai contaminar também a sala operatória, certo? E quando a gente vai induzir essas crianças, quando as crianças, geralmente, elas vêm sem acesso venoso, então você vai ter que, de algum modo, adaptar a máscara facial nas crianças. Tenho certeza que a maioria das crianças não gostam. Nós não somos amigos delas, não somos parentes, ela desconhece a gente, né? Geralmente que é mãe e pai ao lado, e vai brigar, não tem jeito. Por mais que a gente faça o melhor possível, claro, algumas crianças são diferentes, né? Mas a grande maioria vai ficar bravo, vai começar a gritar e tem que colocar essa máscara e vai ter vazamento, não tem jeito. Então,
a gente vê que na anestesia pediátrica é onde se tem mais vazamento de anestésia inalatória, né? Próximo. Então, é interessante isso. O primeiro ponto aqui é o sistema respiratório. Quando eu vou dar aula no interior de São Paulo, e mesmo no Brasil, quando eu comento isso, o pessoal fala para mim, professor, a gente usa bastante baraca. Eu falei, baraca, vocês usam ainda? Bom, aqui em Botucatu, sei lá, 10 anos não tem mais baraca, né? Porque não se pode usar. Quem já foi no Congresso Europeu de Anestesia, geralmente ela tem um museu, um pequeno museu que mostra a história da anestesia, né? E a baraca tá ali, né? Mostrada como se fazia no passado na Europa, né? Então não deve ser usado, uma coisa de museu. Então a gente conseguiu com bastante custo tirar a baraca aqui, né? Então a gente faz normalmente com máscara facial como faz em qualquer adulto, né? Eu vejo que a baraca, para quem conhece, é o sistema de Maplson, ele vai se dar oxigênio, vai dar inalatório para o paciente, seja criança ou adulto, e o ar vai escapar para o ambiente. Então a contaminação é enorme, né? Como nós temos duas tragédias, uma que vai e que volta, isso é muito melhor, certo? Muita gente ainda no Brasil usa alto fluxo de gás fresco, né? Fica preocupada de não dar oxigênio suficiente, né? E usa muito mais que três. Isso causa uma poluição tremenda. Depois eu vou mostrar a válvula AGS para vocês. Próximo. Então, eu acho, depois de alguns estudos que nós fizemos, né, a ausência de sistema de ventilação e exaustão de gases, eu acho que é o principal componente, ainda mais aqui no Brasil, certo? O que nós verificamos aqui em Botucatu é o vazamento das válvulas de óxido nítrico, né? Não do aparelho de anestesia, que vem na parede, né? Canalizado. Então, se vazar muito aqui. Como o óxido intruso, ninguém sente cheiro, certo? Ele é inodoro, ninguém percebe quando ele está em excesso. Isso é um perigo. Próximo. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o que seria o ideal, certo? O ideal seria entrar aqui em cima da cabeça do cirurgião o ar já gelado, o ar novo, certo? E vai passar pela mesa cirúrgica e nas quatro pontas vão ter os exaustores, certo? Eles ficam mais perto do chão. Porque o ar com anestesia inalatória, ele fica mais pesado. Ele tende a descer, ficar perto do chão. Então, ele vai aspirar esse ar, o ar vai para a atmosfera, certo? Ou em alguns hospitais americanos, ele vai entrar no circuito de lavagem e vai limpo o ambiente, certo? E o ar-condicionado busca ar novo de novo, certo? Então, isso promove de 15 a 21 trocas de ar por hora, né? Esse slide que a Ruta Lorena está fazendo um doutorado comigo, ela tirou essa foto, né? Ela vai lembrar de alguns cirurgiões aqui que estão mais velhos hoje, né? Ou mais experientes, vamos assim dizer, né? Então, isso seria o ideal. Vamos ver o que acontece aqui em Botucatu, próximo. Em Botucatu, nós temos dois tipos de sala. As salas antigas, né? E só tem um split, não tem nada de exaustão. E quando teve uma expansão no centro cirúrgico, e ganhou salas novas, que são salas que têm ar-condicionado central. Para nós era uma maravilha, né? Antes de pensar nesse assunto. E aí, quando a gente começou a pensar nesse assunto de contaminação, eu tentei ver como que era isso, né? Se tinha lavagem de arboreora, super difícil, gente. Porque quem constrói, o arquiteto ou engenheiro, eles fazem e vão embora, né? Os hospitais públicos aqui, o Botucatu é praticamente só o SUS. Então, foi duro achar, mas depois a gente encontrou um arquiteto que ele nos mostrou isso. E olha só que impressionante, né? Era para ser ideal. Por que que não foi ideal? Porque sai caro. Então, como que é aqui em Botucatu? O ar entra, vai em cima da cabeça do paciente. Nós temos uma boca só, que está numa das pontas da sala, que vai sugar esse ar, e tem um exaustor no teto também, certo? Esse ar é sugado, por incrível que pareça, 25% vai para fora, e 75% volta de novo para a sala, né? E promove uma troca de 6 a 8 horas por troca de ar por aula, certo?
Então, a gente fala que é um fluxo turbulento, na verdade. O ideal seria um fluxo laminar, que é turbulento, que imagina aquele ar que passa pelo cirurgião, passa pelo paciente e vai do lado quando tem exaustão. Tem que passar de novo em cima de tudo para ser captado pela exaustão, certo? Então, aqui ele é parcial, vamos assim dizer. Próximo. Eu tirei essas fotos hoje só para mostrar para vocês. Pode passar o próximo, Lorena. Então, aqui você mostra o ar-condicionado saindo do teto, certo? Aqui é a exaustão, ela está perto do chão aqui, na parte de cima, certo? Só tem isso nessa sala, certo? Próximo. Tá aqui mais de perto a exaustão, né? Com certeza, lá no Hospital da Camila deve ter essa estação para ficar sugando enquanto o ar-condicionado está ligado. Se você desligar o ar-condicionado, ele não funciona. Isso eu tenho que só lembrar de dizer para vocês. Tem que estar ligado o ar-condicionado. Então, aí se regula a temperatura, certo? Próximo. E a outra parte do centro cirúrgico é essa. Então, você tem o centro cirúrgico com split lá em cima, sem nenhuma exaustão. Perfeito? Próximo, Lorena. Veja bem, eu acho que pode voltar, Lorena, por favor. Eu acho que a maioria dos hospitais brasileiros é a foto de baixo. Eu tenho certeza. Poucos são os hospitais brasileiros que têm esse sistema turbulento, ou mesmo até laminar, né, do esquema System. Isso praticamente quase não existe no Brasil, né? Próximo, Lorena. Aqui para vocês. Em Botucatu nós temos o Fábios, né? Então vocês vejam, o aparelho é um dos mais modernos que tem, certo? E vejam a válvula AGS, que fica do lado da calçodada, à direita. Nessa válvula aqui, se você usar alto fluxo, que não é necessário, porque aqui a gente entra que vai e volta do paciente, que vai sair o quê? Tanto o ar comprimido como o oxigênio e o inalatório. Então, quando a gente vai medir, por exemplo, vou falar isso aqui, nós vamos medir, claro, a contaminação vem daí, certo? Então, quanto mais perto do carrinho você mede, é óbvio que vai ter maior. Próximo. Veja, nós também temos o Primus, que é um carrinho mais avançado, vamos assim dizer. Só que a válvula AGS, parece que ele não tem, né? Quando você olha à esquerda, parece que não tem válvula AGS. Tem sim. Quando você abre o carrinho por trás, tem a válvula AGS. E aqui estão vendo, tem a traqueia que está ligada e ela está indo para baixo, exatamente para o anestésico ficar na parte de baixo, né? E não para cima. Geralmente eu pergunto porque esse carrinho, quando eu vi na Europa, ele tem carvão ativado, né? Que já libera menos, muito menos, esses gases anestésicos. E eu vejo que aqueles não vendem no Brasil porque ninguém pede. Então não existe a venda desse carvão ativado, infelizmente. Próximo. Bom, esse é o sistema que a gente mede, né? No Brasil, pelo que eu conheço até então, só nós temos esse aparelho, norte-americano, certo? Ele mede em tempo real, né? Os anestésicos. Eu posso colocar desflurano, selvo ou iso e óxido nitroso, certo? Eu escolho um deles e eu vou medindo. Ele mede em tempo real. Ele funciona como se fosse um capnógrafo. Ele puxa o ar naquela ponta ali, ó. Ele lê e rapidamente solta o ar onde entra aqui a mangueira no aparelho, ali em cima solta o ar. Então ele é em tempo real, certo? Ele é pesado, não é tão fácil manipular, são 15 quilos, né? Então eu carrego bastante ele, né? Então eu sei da dificuldade. Claro, tem que ter uma boa bateria, porque senão você não consegue andar e medir isso no centro cirúrgico inteirinho, tá bom? Então, quando a gente fez essa pesquisa, nós temos 16 salas hoje, mas na época a gente estava com 8 salas sem sistemas de gestão e 6 com sistema de gestão parcial, que eu já disse para vocês, certo? Em torno de 7 trocas por hora, só para vocês terem uma ideia. Próximo, Adriano. Então, a gente fez o quê? A gente fez o primeiro trabalho para medir, quer dizer, a gente imaginava que tinha algum escape de algum anestésico, que tinha alguma contaminação. Por dor de cabeça, dificuldade de concentração nossa, dos residentes, né? Etc. Mas
Bom, quanto que é? A gente não sabia. Então, com esse aparelho, a gente fez essa pesquisa. Próximo. Então, a gente mediu exatamente a sala que tinha só split à esquerda, sem nenhum sistema de gestão de gases, e à direita, o que tem de melhor, que seria o fluxo turbulento, né? 70 trocas por hora. Então, vamos lá. Bom, em cima aqui, os resultados, nós temos que ver aqui que quando não tenho nenhum, né, a sala antiga, vamos assim dizer, dê uma olhada. Aqui nós medimos em três lugares, né? Na circulante, no anestesista e no aparelho de anestesia. São três locais. E vejo que a gente mediu com 30 minutos e 120 minutos. Só para ter uma ideia de como estava a contaminação. Claro, que a gente não mexeu nada que a gente fazia. E o que a gente fazia no dia a dia, a gente nem mexeu. A gente queria saber como que estava a contaminação aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E vejo que quando não tem nenhum sistema de esquema system, o que acontece? Olha o ISO, por exemplo, está 5,6, foi para 9,5, né? Olha o aumento em pouco tempo, né? Do anestesista ia de 6,2 para 10,3. E olha perto do aparelho de anestesia, de 9,7 para 3,3. O servo, pior ainda, ó, de 7 para 16. A circulante, de 8 para 16 no anestesista e na anestesia de 14 para 20, ou seja, a contaminação vem do aparelho de anestesia, certo? No caso de isso, servo. Por que que a gente não mediu óxido nitroso? Porque era tanta contaminação que a gente ficou até preocupado. Então, a gente preferiu mostrar esses dois antes de publicar do óxido nitroso. Agora, veja que nessa sala, ele aumenta exponencialmente. A gente parou em 120 minutos, mas por várias vezes a cirurgia demorava 2, 3 horas. Já cheguei a medir 38 ppm, certo? E era uma cirurgia de criança. Agora eu vejo a parte de baixo com exaustão. E vejo que o ISO, né, tanto na circulante como no anestesista, estava abaixo de 2. E permaneceu assim, aos 120 minutos. E o servo um pouco mais elevado. Se o limite é 2, está muito perto de 2, certo? E um pouquinho mais aumentado em relação às outras na parte de onde contamina, que seria o aparelho de anestesia. Sendo primos ou fábrios. Os dois têm o válvula AGS e elimina o sevoflurano. Mas vejo que a diferença brutal, vejo que o nosso não é o sistema que é a recuperação americana, né? De 15 a 20, 21 por hora, trocas por hora. O nosso é só 7, mas melhora em muito. Próximo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês são as mesmas medidas, mas aqui em 5 pontos, só em relação ao N2O, aqui sem sistema de exaustão de gases. Olha só, quando a média 251, ou seja, 10 vezes os valores, né? E repito para vocês, cuidado com o óxido nitroso. Às vezes a sala está muito mais cheia, a gente vai discutir depois, certo? E você não percebe, tá? Porque ele é um inodoro, certo? E vejam com relação ao isoservo. O ISO 4 vezes maior, né? E o servo 8 vezes maior. Na sala sem sistema de exaustão. Próximo. Agora, com a sala com exaustão parcial, olha a melhora. O ISO abaixo de 2, né? A média, claro. O servo um pouquinho acima de 2. E o óleo óxido nitroso, mesmo sendo uma sala parcial, estava mais que 2 vezes o valor da NASH, tá bom? Então, cuidado com o M2O. Próximo. Bom, meios para a gente tentar diminuir os RGA. Quando for levar o paciente para a UTI, que está no ventilador, não esqueçam de desligar, né, as válvulas, né, estão ligadas, certo? Não só de oxigênio, né, de alumínio, mas de N2O também. Então, o pessoal geralmente deixa ligado e contamina, né? Mesmo que até com o céu, vai contaminar com o céu também, certo? Então, cuidado com isso. Hoje em dia, os melhores aparelhos, você tem que testar antes, porque eles são software, não são mais montáveis, né? Então, isso é importante, você ter novos aparelhos, né? Eu vejo muitos grupos aí, mesmo no interior de São Paulo, que não querem comprar novos aparelhos porque vai ter gastos, o grupo vai ficar difícil, né?
Então, tem gente ainda que usa Itacaoca. Veja, claro, se possível, usar mais anestesia venosa, regional, se for possível, né? Usar um sistema fechado com um baixo fluxo de gás fresco, abaixo de 1 litro. Veja que tanto Fábios como Primos dá para fazer tranquilamente 1 litro por minuto, né? Vocês vejam quem conhece esses aparelhos, ele até mede, tem um medidor, né? Quando você está usando o fluxo acima do normal, você usa com 2 litros, já está sendo normal, 1 litro vai dar normal, e abaixo de 1 litro, aí tome cuidado, né? Os mais experientes conseguem usar até meio litro por minuto, que seria o ideal nesses dois aparelhos. E veja bem, quando você usa o fluxo menor de gases com anestésico inalatório, você tem que ver, claro que a monitorização da profundidade anestésica, certo? Aqui a gente usa o BIS, né? O índice bispectral. Seria o ideal usar. Você vê que aqui no Brasil, são raros os hospitais que têm BIS. Aqui nós temos 3. Mas na França, toda anestesia geral tem TBIS. Lá é como se fosse o nosso oxígeno de pulso. Tem que ter, você não tem anestesia. Próximo. Com relação à infraestrutura, bom, eu não preciso falar para vocês mais, que tem utilização de gases, né? Eu já mostrei para vocês, né? A gente tem que mensurar a poluição, que se eu não eu vou medir a poluição, eu não sei quanto que está a poluição. Gente, eu não sabia que em Botucatu, eu sabia que tinha. Achava que tinha, e tinha realmente muita poluição, certo? Então tem que medir, né? Não adianta ninguém falar assim, não sinto cheiro de nada. Isso não quer dizer nada, gente. Hoje, como a contaminação melhorou muito em relação ao passado, se usava lutano, eu tinha uma válvula que ia paciente e o paciente soltava para o ar ambiente, era muito mais contaminado que é hoje. Mas, veja bem, isso ainda existe. E interessante que tá, desde o começo aqui, viu a Camila falar sobre os dosímetros, é você usar dosímetros. Mas no Brasil, a gente pode comentar depois, para não perder tempo aqui, a dificuldade que é. Porque nenhuma empresa mede isso no Brasil. Então, a gente compra geralmente o americano, mas você faz a dosagem em 10 dias, até 15 no máximo, tem que estar nos Estados Unidos para fazer a leitura. Então, esse correio nosso não é tão simples, a gente perde amostras, tá bom? Depois a gente pode começar a comentar mais. Isso é importante, gente. Eu acho que o mais importante dessa aula é a concentração da exposição ocupacional, que eu falei para vocês agora, né? Se a gente tiver uma consciência disso, a gente faz tudo a mesma coisa todos os dias. Quantas vezes eu vou medir numa sala e geralmente o residente está lá, já sabe que eu meço? Professor, aqui não precisa medir, aqui eu estou usando venosa. Eu meço lá, está cheio de N2O e de Sevo, por exemplo. Professor, eu estou usando aqui, esse aparelho não está quebrado, mas a sala do lado está usando os dois. E é impressionante como uma sala que está só usando a anestesia inalatória, ainda mais com o N2O, ela contamina o centro cirúrgico inteirinho, certo? Alimentação saudável, atividade física é essencial para a nossa saúde, certo? E férias. É legal tirar férias e ficar longe do centro cirúrgico, né? Eu vejo mais pessoas, quem se forma há pouco tempo, nas férias faz os particulares, né? E não sai do centro cirúrgico. Férias são férias, gente. Depois a Mariana vai mostrar para vocês. Próximo. Vou dar outro exemplo. Aqui, na Polônia, um artigo já do século passado, em 96, eles tinham uma contaminação grande, certo? O que eles fizeram? Próximo. Eles adotaram melhorias. Que foi o quê? Eu falei para vocês. Instalaram o sistema de ventilação e isenção nas salas de operação com 10 trocas de ar por hora, até melhor que o nosso, certo? Sem circulação nenhuma de ar, né? Eu vejo que o nosso circula 75%. Próximo. Aí medir de novo, depois de um ano, em 97, para ver se melhorou ou não. Eles não tinham também noção disso. Vamos ver os resultados. Próximo. Veja que o primeiro seria óxido nitroso. Eles mediram em 96 no cirurgião, estava 179, e olha a melhora em 97, 54. Uma melhora de várias vezes, certo? Uma diminuição de várias vezes. O de baixo, não vou nem mostrar o alutano, mas vamos para o isoflorano. Olha como o isoflorano, que deu 2,2 a média, né? Abaixou para meio.
dentro do limite, certo? Isso que é importante, certo? Enquanto você tem sistema de exaustão, vai cair, com toda certeza. Próximo. Ou seja, veja, claro, a gente está falando para todo mundo aqui, tomara que vocês divulguem isso para os amigos, anestesistas, e não só anestesistas, tem todas as pessoas que estão no centro cirúrgico, né? Eu tenho que dizer para vocês que depois a gente montou uma comissão de gases, depois a gente discute depois, mas quem deu força para a gente? Os anestesistas ou cirurgiões que ficaram preocupados com a contaminação da sala cirúrgica e as enfermeiras e circulantes. Quando eu ia medir, eles queriam saber também. E viam que estava super alto, né? Então, tem uma comissão aqui de funcionários que eles ajudaram muito a aprontar uma comissão de gás aqui, que depois nós vamos dizer para vocês. Então, eles são essenciais, tá bom? Porque eles também estão contaminados. Então, eu vejo que a SBA, com todas as sociedades de cada estado, tem que priorizar esse assunto, certo? Porque é um assunto de tema de saúde pública, gente. Tá todo mundo contaminado, certo? Como tem um sistema de exaustão, certo? Por isso tem que se implantar isso. Como eu já falei que foi feito aqui, como foi feito na Polônia, um exemplo só, certo? E você tem que medir isso. Não adianta você implantar se não medir antes, certo? Pode ser até o contrário, você pode comprar para pedir. Aí você vai assustar como a gente assustou aqui. Ficou mais fácil as melhorias depois. Infelizmente, o Brasil não tem lei nenhuma. Se a SBA não tomar alguma atividade em relação a isso, vai continuar do jeito que está. Ou a gente se caminha para uma mudança ou não, certo? Então, os profissionais que estão no centro cirúrgico têm que ter uma consciência da exposição ocupacional que nós todos estamos, que todos nós sentimos no dia a dia. Próximo. Agora, a Mariana vai dar continuação à exposição ocupacional, né, aos resíduos gases anestésicos. Obrigado. Então, dando continuação aqui, né? Agora eu vou mostrar um pouco para vocês, né, essa tríade. Então, assim, são vários os efeitos de exposição ocupacional, mas a gente vai focar nessa tríade, que é o que a gente tem mais avaliado aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, só para vocês entenderem, porque esses três eventos eles estão interligados, que é genotoxicidade, ou seja, a toxicidade no DNA, no material genético, o estresse oxidativo, que eu acho que todo mundo conhece, né, quando tem um desequilíbrio aí da formação de espécie reativa de oxigênio radical livre e a quantidade de antioxidante, e o processo inflamatório. Isso tudo está interligado. Pode passar, Lorena, por favor. Então, falando rapidamente, porque eu acho que a maioria de vocês desconhece isso, mas a gente tem algumas metodologias que a gente consegue biomonitorar, né, esses danos genéticos. Então, uma delas é o teste do cometa, que ele avalia a genotoxicidade. Então, como eu disse, se aquela exposição é tóxica para o material genético. E ele detecta uma variedade muito grande de tipos de danos que podem ocorrer, inclusive as lesões oxidativas. Então, ele serve para a gente monitorar essas lesões que são passíveis de reparo. Então, só para vocês terem ideia, aqui à direita a gente tem um nucleóide sem dano, então ele é redondinho, e à medida que vai abaixando, a gente vê realmente o formato de um cometa, por isso que chama esse teste, porque tem a cabeça e a cauda. Então, na verdade, a cauda é o quanto tem de quebra e lesão no DNA. Porque uma vez que a gente tem essas células, a gente coloca um meio alcalino e submete à eletroforese. Então, quando tiver danos, esses danos vão migrar, porque o DNA tem carga negativa e vai para o polo positivo. Então, a gente vê essa imagem de um cometa. Pode passar a próxima. Então, vejam que há uns 4 anos, né, alguns autores aí experientes da área mostraram que, por exemplo, a avaliação de danos no DNA em leucócitos circulantes medidos pelo cometa, ele pode predizer até o risco de morte. Próximo. E o outro teste que a gente utiliza bastante, e agora diferente do cometa, que a gente vê lesão, mas pode ser reparada, o teste do micronúcleo, ele é importantíssimo, porque a gente avalia a instabilidade genética.
Então, é um dano cromossômico, é um dano maior, um dano citogenético, e aí não é possível de reparo. Uma vez que acontece, isso passa para a célula filha, então a gente tem uma fixação desse dano. Então, o micronúcleo nada mais é do que perda de material genético. Então, vocês podem ver à esquerda um linfócito, uma célula binucleada com micronúcleo, e em célula bucal a gente também consegue avaliar o micronúcleo, que ele tem em torno de 1/3 a 1/16 do tamanho do núcleo. E a célula bucal é interessante porque, diferente do linfócito, que quando a gente tem que fazer o teste do micronúcleo, a gente tem que fazer cultivo celular, a célula bucal, a coleta é minimamente invasiva, né? E é interessante porque ela é uma fonte da exposição de anestésicos inalatórios. E além do micronúcleo, a gente consegue detectar outras alterações também nessas células bucais. Pode passar. E vejam que a frequência aumentada de micronúcleo em linfócitos periféricos, ele pode predizer risco de câncer em humanos, e existe uma correlação positiva entre frequência de micronúcleo em linfócito e célula bucal. Pode continuar. Então, aqui, apesar desse trabalho já ter 20 anos, eu gosto de mostrá-lo porque aqui os autores, eles avaliaram danos citogenéticos, incluindo micronúcleo, em anestesistas, em técnicas de radiologia e em controle. Elas eram expostas a lotano, isoflurano e N2O em altas concentrações. E aí, sabidamente, o pessoal da radiologia, a gente sabe, todo mundo sabe que radiação leva a lesão no DNA, é perigoso, então existe regulamentação para isso, eles usam dosímetros, o que não ocorre com os anestesistas. Então, os anestesistas, tanto em comparação com o controle, quanto os técnicos em radiação, eles tiveram aumento significativo de frequência de micronúcleo, mostrando que realmente ter esse cuidado, ter dosímetros, né, tentar deixar junto ao limite exames periódicos, isso tudo é importante, mas não é a nossa realidade. Próximo. E eu gosto de mostrar esse trabalho, ele já tem vários anos também, ele foi um dos primeiros da área a ser publicado na Anestesia Analgesia, e ele mostra de forma interessante a diferença de profissionais que atuavam no Hospital Universitário Alemão e outro do leste europeu. Pode apertar, Lorena, por favor? Mostrando que as concentrações de halogenados e N2O nesse centro cirúrgico alemão, ele estava dentro do limite recomendado, que o Leandro já comentou. Então, lembrando que é no máximo 2 ppm para halogenado e 25 para N2O. Em contrapartida, pode ir, Lorena, a gente vê aqui do leste europeu, olha, os níveis estão bem acima. E isso está correlacionado com o aumento de frequência de micronúcleo em linfócito. Então, só aqueles profissionais que estavam expostos a altas concentrações, mas não aqueles em baixa concentração, apresentam estabilidade genética. Próximo. E esse é um outro estudo também que é bem interessante, aqui eles avaliaram uma outra metodologia, que é troca entre cromátides irmãs, mas também avalia a lesão no material genético, comparando no mesmo hospital anestesista e não anestesista. E aí os anestesistas, esse é um estudo turco, eles estavam expostos a sevoflurano e óxido nitroso, mais uma vez, né, em altas concentrações. Pode ir? E aí, de forma interessante, eles fizeram 2 coletas. A primeira coleta, então, eles observaram um aumento significativo dessas lesões nos anestesistas em comparação ao controle. Contudo, esses anestesiologistas, eles tiraram férias. Ficaram de 20 a 30 dias de férias, sem qualquer exposição a anestésico. E aí, quando se realizou esse teste, a gente vê que volta para os níveis basais. Então, o Leandro já tinha comentado sobre as férias, e aqui é nítido essa importância, né? Que é o tempo realmente do organismo poder se reparar e parar de ter essa exposição, tá? Próximo. Esse já é um trabalho realizado no Irã, ele é mais recente, e eu achei muito interessante porque também aqui é um grupo de profissionais expostos aos anestésicos em comparação a não anestésicos, e aí os expostos eles têm frequência aumentada de micronúcleo, mas de forma interessante, os autores eles fizeram um questionário, queriam abordar a parte de alimentação.
Então, o quanto eles consumiam de fruta e vegetais. E vejam só que no grupo exposto, aqueles que não consumiam, né, nada de frutas e vegetais, eles tinham uma frequência bastante aumentada de micronúcleo. E aqueles profissionais expostos que consumiam pelo menos uma vez ao dia de frutas e vegetais, eles tiveram uma frequência diminuída, mostrando também, então, o importante papel da alimentação. Sábias eram nossas avós, né, que sempre falavam que o prato tinha que estar colorido, né, antioxidante. É isso. Então, a alimentação, mais do que nunca para vocês, ela é fundamental para proteger o material genético. Próximo. E a partir de agora, eu vou começar a mostrar alguns estudos que a gente realizou aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, esse foi um dos primeiros estudos. Então, esses estudos que eu estou mostrando foram realizados aqui no HC da FMB Unesp, de Botucatu, interior de São Paulo. E aí, esse primeiro estudo, a gente quis avaliar anestesiologistas expostos cronicamente a vários anestésicos. Pode colocar, Lorena. Então, é sempre importante, né, estudo observacional transversal, a gente tem um grupo controle, um grupo exposto, e eles são pareados por idade, sexo e IMC, pode ir. E como o Leandro já tinha mostrado para vocês, a gente fez toda essa mensuração dos resíduos de gases anestésicos no ambiente de trabalho. Então, vejam que para todos os halogenados e para o óxido nitroso, eles estão muito acima do que é permitido. E dentro dos halogenados, vejam o desflurano, a média deu 16 ppm, é muito alta. Lembrando que o desflurano já em temperatura ambiente, ele já se volatiliza, né? Então, ele polui mais do que o servo e polui mais do que o isso. Próximo. E aí, aplicando o teste do micronúcleo bucal, que eu falei para vocês que a gente consegue ver instabilidade genética, mas também outros marcadores, a gente vê que o grupo exposto, então os anestesiologistas expostos cronicamente, eles têm mais do que o dobro da frequência de micronúcleo, em comparação aos controles. Eles têm aumento também de frequência de cariorrex e picnose, que são indicativos de morte celular, ou seja, tem tanto dano que isso tem que ir para apoptose, e diminuição de célula basal, ou seja, tem alteração até proliferativa, tá? Próximo, Lorena. E aí, continuando esse estudo, a gente trabalhou com um grande tamanho amostral, aí de 93 controles e 100 expostos, e aí também a gente teve o cuidado de não só parear por idade, sexo e IMC, mas também quantidade de álcool que era consumida, se tinha fumante e atividade física. Próximo. Então, a gente vê que no grupo exposto, realmente, o micronúcleo bucal, ele é um bom marcador de exposição ocupacional anestésica. Já o MDA, que é o malondialdeído, ele é um marcador de lipoperoxidação. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de estresse oxidativo. A gente não viu diferença entre os grupos. Contudo, pode apertar, Lorena. Quando a gente sabe que com o envelhecimento, né, tende a aumentar o estresse oxidativo. Então, a gente vê que tanto no grupo controle quanto no exposto, os níveis de MDA estão aumentados naqueles indivíduos com mais de 30 anos. Contudo, a gente observa que, em comparação a mulher e homem, a capacidade antioxidante que a gente avaliou para o FRAP, ela é menor nas mulheres do que nos homens expostos. E aqui a gente observou algo muito importante, que a exposição ela é importante tanto a carga horária semanal que esses profissionais ficam expostos, quanto a duração em anos. Então, quando a gente vê a exposição semanal, aqueles indivíduos com mais de 30 horas por semana, eles apresentam maior instabilidade genética. Já a duração anual, aqueles que estão há mais de 9 anos trabalhando, a gente observa mais marcadores de estresse oxidativo alterado. A gente observa aumento de EBDA, que é lipoperoxidação, e uma redução da capacidade antioxidante. Próximo. E quando a gente compara o grupo exposto e controle, levando em conta idade e sexo, mais uma vez, então, a gente vê que o grupo exposto acima de 30 anos, em comparação com controles acima de 30 anos, tem maior instabilidade genética, e as mulheres, em comparação, as mulheres expostas, em comparação às mulheres controles, elas têm aumento de instabilidade genética também. Então, a gente acredita que as mulheres sejam mais sensíveis à exposição ocupacional anestésica,
porque elas têm uma diminuição da capacidade antioxidante, e isso pode contribuir também com o aumento dessa instabilidade genética observada. Próximo. E aí, continuando esse estudo, a gente queria entender melhor até com relação à profissão. Então, a gente separou anestesiologistas de cirurgiões e técnicos, uma vez que os anestesiologistas, eles tinham maior exposição, tanto em carga horária semanal quanto anual. Pode ir. Então, aqui fica nítido, né, que a gente observa o MDA, como eu disse, é um marcador de estresse oxidativo, então a gente vê um aumento nos anestesistas de MDA, e uma redução do FRAP em comparação à cirurgião técnico. E também quando a gente avaliou a expressão gênica de uma importante enzima antioxidante, que é a SOD, a superóxido dismutase, ela está reduzida também nos anestesiologistas. Então, mostrando que até dentre as profissões, dependendo do quanto você está exposto, isso também pode ser mais ou menos evidente. Próximo. Então, até esse momento, a gente estava interessado numa exposição mais crônica. E a gente pensou, será que uma exposição menor, né? Então, nesse caso de 3 anos, a gente já vê alguma alteração? Pode seguir. Então, de novo, estudo observacional, grupo controle exposto. Pode seguir, Lorena. Então, como o Leandro já havia mostrado, nesse estudo eles estavam expostos ao ISO, SEV, óxido nitroso, lembrando que todos os residentes atuavam em sala 100 e com exaustão, então a média, né, estava bastante acima do recomendado internacional pela NIOSH. Pode seguir. E aí, quando a gente aplicou o teste do cometa, a gente observa que os residentes expostos, eles têm, então, mais lesão no DNA do que os não expostos. Quando a gente avaliou o micronúcleo bucal, a gente observa um leve aumento do exposto em relação ao controle, mas o P não foi significativo, deu um P de 0,07, uma tendência, né? E aí a gente fez um outro estudo para ver se isso tinha algum valor biológico. E nesse estudo, pela primeira vez, a gente encontrou aumento de citocina pró-inflamatória. Lembra que eu falei que estresse oxidativo, processo inflamatório e dano no DNA estavam interligados? Então, ela é uma citocina importante por ser pró-inflamatória. Pode mostrar, Lorena. E num outro estudo, a gente já tinha observado aumento de L8. Então, duas interleucinas pró-inflamatórias que são importantes porque elas estão bastante relacionadas com o trato respiratório. Próximo. Então, a gente continuou aquele estudo, lembra que deu um leve aumento de frequência de micronúcleo aumentada, né, mas não tinha dado estatística. E aí, como a gente já tinha uma experiência prévia, o que a gente resolveu fazer? Subdividir o grupo exposto em residente da anestésio e da cirurgia. Pode seguir, Lorena. E aí, olha que interessante, o pessoal da anestésia, eles têm uma carga horária semanal, os residentes, muito grande, né? A média que era 60 horas, enquanto o pessoal da cirurgia, 18. E aí, o que a gente vê nos resultados quando aplica o teste do micronúcleo bucal? É que os residentes da anestesiologia, em comparação aos residentes da clínica médica, que eram os controles, eles têm frequência aumentada de micronúcleo e vários marcadores de citotoxicidade, cariorrex, piquinose, cariólise e diminuição de célula basal. Já o pessoal da cirurgia, os resultados eles estão no intermediário, então eles não são nem diferentes do pessoal da anestesia nem do controle. Isso talvez explique por que a gente não tinha visto uma diferença antes, né? Então, quando a gente separa, a gente consegue, fica evidente essa carga horária, o quanto ela é importante, né, para isso. Então, vejam que a gente já tinha visto nos anestesiologistas que uma exposição crônica levava a essas alterações. E agora, com 3 anos, a gente já vê essas alterações presentes, tá? A seguir. Eu gosto muito de mostrar esse trabalho, porque, na verdade, esse foi o primeiro trabalho de exposição ocupacional que a gente fez, né? Foi um trabalho já feito há um bom tempinho, mas foi interessante porque foi em parceria com a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. Então, o primeiro estudo foi realizado no norte do Brasil, onde, sabidamente, não tinha sistema de exaustão algum. E aí, a gente avaliou tanto o teste do cometa quanto algumas enzimas antioxidantes. Então, a gente avaliou um grupo controle de indivíduos não expostos e residentes expostos, e coletou em 8, 16 e 22 meses. Aplicando o teste do cometa,
em todos os momentos, e já aos 8 meses, a gente observa um aumento de dano no DNA. E a gente observa uma correlação negativa entre dano no DNA e enzima antioxidante glutationa, mostrando que quanto maior o dano, menor é essa capacidade antioxidante. Próximo. E aí, então, a ideia, depois desse estudo, foi continuar fazendo um estudo longitudinal. Então, antes o que eu tinha mostrado é estudo observacional transversal. A gente está tirando uma foto, é um momento só de um grupo controle exposto. Quando a gente faz um estudo de coorte ou longitudinal, a gente vai seguindo esses indivíduos. Isso é importante porque nos ajuda a evidenciar causa e efeito. Então, nesse estudo, que foi bastante trabalhoso, a gente avaliou 23 médicos residentes. Então, no momento que eles sabiam que tinham passado na residência em anestesiologia ou cirurgia, a gente entrava em contato, explicava sobre o que era o trabalho, e aí, claro, dependendo dos critérios de inclusão, se eles pudessem entrar no estudo, a cada 6 meses a gente avaliou eles durante 3 anos, fazendo o questionário e fazendo coleta de material biológico. E aí a média de exposição deles, então, era 40 horas semanais, e mais uma vez eles estavam expostos a altas concentrações, uma vez que o estudo foi feito aqui no HC. Próximo. Então, nesse estudo, a gente avaliou diversos marcadores de estresse oxidativo. Então, o que a gente observa? Nesse estudo, especificamente, como eram muitos momentos, a gente definiu 3: antes, durante e no final da residência. Então, o marcador de lipoperoxidação, que é o MDA, a gente já observa que ele aumenta durante e se mantém alto até o final da residência. A oxidação de proteína, que é o conteúdo de proteína carbonilada, ele também aumenta durante, mas ele volta aos níveis basais no final da residência. Lorena, pode seguir. E quando a gente fez o teste do cometa, a gente viu também o aumento durante, se manteve alto até o final, e quando a gente aplicou o teste do cometa modificado, que a gente consegue avaliar danos oxidativos no DNA, a gente percebe que o dano oxidativo ele começa a aumentar durante, mas ele realmente vai ter um aumento significativo no final da residência médica. Próximo. E com relação aos marcadores antioxidantes, porque só lembrando que quando a gente avalia estresse oxidativo, é importante a gente avaliar os 2 pontos: marcadores de estresse oxidativo, os oxidativos e os antioxidantes. Com relação aos antioxidantes, a gente avaliou 2 enzimas, a glutationa peroxidase e a superóxido dismutase, que elas tiveram papéis contrários, então uma aumentando e a outra diminuindo, o que a gente acredita que uma está sendo muito consumida e a outra está tendo que tem quantidade maior, porque tem um estresse oxidativo instalado, e de forma interessante, a capacidade antioxidante total, ela foi aumentando de forma progressiva, né? Então, realmente mostrando que, como eles são indivíduos jovens, mais ou menos saudáveis, eles ainda dão conta. Então, tem um aumento antioxidante para contrabalancear toda essa oxidação que a gente viu, tanto em lipídio, em proteína, quanto em ácido nucleico. Próximo. E aí, continuando esse estudo também, pode ir, Lorena? Ele, na verdade, acabou de ser aceito, então ele ainda não foi publicado. A gente avaliando, então, o teste do cometa e fazendo citometria para ver a viabilidade de linfócitos. Então, aqui a gente avaliou antes 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, mais uma vez, é no meio da residência que a gente vê o aumento de dano no DNA, que condiz com uma diminuição de viabilidade de linfócito T e um aumento da apoptose. Então, quer dizer que esses danos eles estão sendo tão importantes que está levando a um processo apoptótico. Já em relação à contagem de células brancas e todas as específicas, entre os momentos a gente não viu diferença nenhuma. Próximo. E aqui a gente avaliou uma gama de marcadores inflamatórios. Lembram que eu tinha mostrado para vocês que com 3 anos a gente tinha visto aumento de L8 e L17. A gente avaliou essas citocinas e mais algumas outras. Então a gente vê que 6 citocinas elas estão alteradas durante a residência médica. Pode ir, Lorena.
E vejam só que com 6 meses a gente já observa que IL-12 e IL-18, que são pró-inflamatórias, então elas já aumentam com 6 meses e continuam altas até o final da residência. E a IL-10, que é anti-inflamatória, ela também está aumentada. Então veja que o corpo ele tenta sempre, né, dar conta disso. Então está tendo um processo pró-inflamatório, então para o organismo aumenta a IL-10 as anti para tentar contrabalancear. Contudo, pode ir, Lorena. A gente observa que a IL-17, que a gente já tinha visto lá com 3 anos, aqui com 1 ano e meio ela já está aumentada e continua aumentada até o final. E para IL-23 e IL-8, a gente observa elas aumentadas mais para o final. Então, com isso a gente consegue ver, né, a parte temporal, assim, de quanto tempo, o que que vai acontecendo ao longo desse tempo. Pode seguir. Então, o que eu falei para vocês até agora e que eu mostrei alguns estudos que a gente fez de exposição ocupacional, Sherpan, que é uma autora que ela é expertise no assunto de RGA e ambiente, então ela com o Berk, eles publicaram comentando dessa exposição ocupacional e que isso é principalmente nos países em desenvolvimento, né? Na grande maioria dos países envolvidos, isso já não é uma problemática, né? Como a Camila disse, eles só monitoram, né? Mas eu tenho certeza que eles têm um sistema de exaustão adequado, que não é a nossa realidade. Então, enquanto a gente ainda discute exposição ocupacional, eles já estão mais na parte ambiental. Então, nesse texto, eles comentam dessa exposição ocupacional, que a falta de sistema de exaustão faz com que haja altas concentrações residuais dos anestésicos, e isso pode ser maléfico para os profissionais que atuam em centro cirúrgico, mas, por outro lado, tem também os efeitos ambientais dos anestésicos, né? Porque os anestésicos inalatórios, eles são potentes gases de efeito estufa. Vejam que eles são centenas a milhares de vezes mais potentes que o CO2, que é o dióxido de carbono. Por que que a gente fala em CO2? Porque ele é a unidade padrão que é utilizada para aquecimento global, né? Então, além disso, então ele tem esse efeito ambiente, tanto dentro, né, o centro cirúrgico, ambiente de trabalho, quanto realmente ao meio ambiente. Pode seguir. Então, em 2012, começaram a ser publicados, especialmente no anestesia e analgesia, essa questão, né? Então, vejam que o impacto desses anestésicos depende de uma série de fatores. A estrutura química, o tempo de meia-vida na atmosfera, o potencial de aquecimento global, se eles são capazes de depletar ou não ozônio. Então, dando exemplo, pode colocar, por favor, Lorena. A gente observa que o óxido nitroso, olhem isso, gente, ele tem uma meia-vida na atmosfera de 114 anos. É muito tempo que ele fica, né? E, além disso, ele contribui para a depleção de ozônio, para a camada de ozônio. E dentre os halogenados, pode destacar, Lorena, o desflurano, dentre os halogenados, é o que é mais maléfico para o ambiente. Ele tem uma meia-vida de 14 anos, mas vejam que ele tem um potencial de aquecimento global gigantesco. Por outro lado, ele não contribui para a depressão de ozônio. Então, quer dizer, olhem isso, né? Então, enquanto vocês anestesistas se preocupam com o paciente, em qual a melhor técnica anestésica usar, isso também agora tem que ser um fator, esse fator ambiental, porque o que vai para o ambiente volta para a gente, né? Então, precisa dessa conscientização. Próximo. Eu acho essa figura muito esquemática, ela foi publicada há quase 4 anos, e vejam que interessante. Então, assim, é óbvio que a gente tem que levar em conta que os resíduos de gases anestésicos, em comparação com outros gases de efeito estufa, eles são em menor porcentagem, né? Mas, querendo ou não, é o setor de saúde que está levando a isso. Então, vocês imaginem que todos os dias, em todos os países aqui do nosso planeta Terra, está sendo liberado RGA, né, para o ambiente. Então, esses resíduos de gases anestésicos, eles absorvem, né, e retêm essa energia termal infravermelha e, com isso, contribuem, então, para o aumento da temperatura global. Em adição, como eu tinha comentado do óxido nitroso, não só ele, mas o ISO e o halotano, eles também contribuem com a destruição da camada de ozônio. Então, eles têm efeito duplo aí, maléfico para o ambiente. Próximo.
E eu acho muito interessante, o McGinn, que é um autor americano, ele colocou isso no artigo, então a gente adaptou dele. Então, o que que ele faz, né? Ele faz uma comparação entre você fazer anestesia e o quanto seria isso em pegada de carbono você dirigindo o seu automóvel. Então, imagina que você vai fazer uma manutenção anestésica por 1 hora, utilizando uma cã. O quanto seria você percorrer com o seu carro se você utilizasse sevoflurano? Seriam 7 quilômetros de equivalência de CO2. O mesmo tempo, as mesmas condições para o ISO seria o dobro. O isoflurano seriam 14 quilômetros. Vejam que para o óxido nitroso, 100 quilômetros. E para o desflurano, 300 quilômetros. Então, mais uma vez, aqui fica evidente, né, que o desflurano e o óxido nitroso, eles são os agentes que contribuem mais para essa parte ambiental. Próximo. Então, a partir de saber disso, né, desses efeitos, vários artigos têm sido publicados na literatura e falando sobre uma anestesia sustentável. Hoje em dia até se fala de salas cirúrgicas verdes, né? Eles estão, como eu disse, esses autores, principalmente americanos e europeus, eles estão preocupados com isso, têm publicado em importantes periódicos, então, para chamar realmente a atenção desse assunto. Próximo. Então, diante disso, né, o ASA, que é o American Society of Anesthesiologists, ele tinha um desafio, que era até 2020, que eles conseguiram cumprir, que era reduzir a emissão de CO2 via anestesia em 50%. Né? Então, vejam que realmente está tendo um comprometimento dessas sociedades em relação a isso. E eles davam vários exemplos de como reduzir isso, né? Então, evitando sempre que possível desflurano e óxido nitroso, como o Leandro já comentou, utilizando baixos fluxos de gases frescos, considerando anestesia inalatória e regional, sempre que possível em relação à inalatória. Próximo. E assim como os Estados Unidos, o pessoal da Europa também tem se preocupado muito com isso, né? Então vejam que a primeira ação foi da Escócia. O NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde da Escócia, né, resolveu então banir, parar o uso de desflurano desde fevereiro de 2023. E vejam que interessante, eles têm um programa nacional chamado de salas cirúrgicas verdes, pensando realmente nisso. E no ano seguinte, a Inglaterra, o NHS da Inglaterra, também resolveu eliminar o desflurano, então isso já faz 1 ano e pouquinho, desde o início de 2024, realmente, então, mostrando para os anestesiologistas que eles têm que também levar isso em consideração, e que eu acho que esse é o caminho daqui para frente. Tá? Antes só de finalizar, queria, para quem, né, tem mais interesse sobre o assunto, porque eu acho que é super importante divulgar isso para todo mundo. Eu e o Leandro, a gente tem escrito alguns capítulos de livros sobre a temática, então, exposição ocupacional aos anestésicos, do Tratado de Anestesiologia da SAESP, e um bem recente, que é poluição anestésica em salas cirúrgicas de efeitos tanto biológicos quanto ambientais, no livro Atualização da Monitorização em Anestesiologia. Próximo. No começo do ano, a gente publicou essa revisão, a qual eu acho que ela é bem importante, inclusive a Lorena participou, né, como coautora, que a gente realmente fez uma revisão da literatura, uma revisão narrativa crítica e bastante atualizada sobre todo esse impacto dos anestésicos, tanto em termos de exposição ocupacional, mas aqui a gente não focou só na tríade que eu mostrei para vocês hoje, mas em efeito reprodutivo, em marcadores renais e outros marcadores, tentar pegar realmente a gama que existe de exposição ocupacional e toda essa parte de efeitos ambientais e também já mostrando um pouquinho, falando um pouquinho de sustentabilidade. E próximo. Como a Ana comentou, a gente fez um podcast, eu e o Leandro, no final do ano passado, a gente teve essa oportunidade, então, quem tiver, isso está aberto, todos podem escutar sobre a temática. E para finalizar, eu deixo o meu e-mail do Leandro e o QR Code do nosso OrcID, que seria um currículo em inglês, né? E hoje a gente sabe a importância das mídias sociais, então aqui está o Instagram
do nosso programa de pós-graduação em anestesiologia, da FMB Unesp, e do nosso laboratório Genotox, que é onde a gente realiza grande parte dessas pesquisas que eu mostrei para vocês. Então, era isso. Mais uma vez, obrigada, e a gente fica aberto aí para questões e comentários. Nossa, gente, eu não conhecia a pesquisa de vocês, assim, então eu tô muito impressionada, assim, realmente vou divulgar bastante. Eu até fui copiando ali os artigos para mandar aqui, porque acho que é de desconhecimento geral mesmo, assim, sabe? Mesmo aqui a gente até entrou numa discussão um dia também, porque tem um dos cirurgiões ali da otorrino que também, quando ele vai fazer a tráqueo, ele, assim, é bem complicado, assim, quando o paciente tá com servo, assim, eles ficam bem em cima disso, que eles não, assim, para fazer, assim, eles até falam, depois da tráqueo você faz o que você quiser, mas até fazer a tráqueo ali que você vai ter, você vai ter esse contato ali, né, vai ter esse escape, eles pedem para fazer venosa também, mas assim, geralmente vem de um agente de fora, assim, é difícil ver dentro do anestésio mesmo, assim, eu acho que assim, tem essa participação da enfermagem, tem essa participação de outros profissionais de saúde também, e eu acho que ficou aquele conceito assim, que não tem nada provado que causa câncer ou que não causa câncer, então assim, é bem impressionante ver assim, essa quantidade de mutações que estão aí. Eu queria parabenizar pelo trabalho. Obrigada, a gente agradece. Mas acho que é isso, né? Eu acho que oportunidade como essa é que vocês acabam conhecendo e se conscientizando que essa é uma problemática, né? Que você pode não ver, pode não sentir, mas ela está acontecendo, né? É uma Sim. realidade no nosso país, assim como em outros países, como eu mostrei alguns estudos. Isso é ainda uma realidade, né? Para você ter ideia, parte desses dados dos médicos residentes a gente apresentou no ASA, em 2018, que é o Congresso Americano. E aí eles ficaram muito interessados nisso, veio até um jornalista científico conversar com a gente, eles fizeram uma matéria que saiu no Anesthesiology News, e aí eles chamaram um professor da Harvard para comentar, né, do estudo que a gente tinha feito. E ele ficou chocado com essa exposição. Ele falou, mas que níveis são esses? 6 vezes mais óxido nitroso, vocês estão expostos e precocemente, quer dizer, no final da residência, vocês infelizmente ganham, né, dano genético. Ele Uma falou assim, carga, isso seria inconcebível nos Estados Unidos, né? Eu falei, infelizmente, professor, como eu disse, nos países envolvidos isso já não é uma problemática, tem legislação, né? O sistema de exaustão é ok, então não é problema. Mas em grande parte do mundo isso é. E eu acho que grande parte, como o Leandro comentou, é a falta de sistema de exaustão de gases, gente, porque sim. isso é o diferencial. E não só para anestésico, vocês imaginam, como o Leandro falou, esse ar turbulento que fica recirculando não é só ruim para a exposição ocupacional. Imagine em termos de infecção, né? Então vai muito além disso, né? Só que sempre é aquela parte, mas economicamente fica muito caro, né? Então eles vão dar preferência para outras coisas no hospital, mas os profissionais que atuam ali, né? E em Então, termos de custo para esse monitoramento mesmo, esse equipamento que vocês usam, ele é muito caro? olha, a gente já adquiriu há mais de 10 anos, né, Leandro? A gente adquiriu em 2014 e na época custava em torno de US$ 16.000. Porque, como a gente diz, não tem nada no Brasil, a gente teve que importar dos Estados Unidos e a gente utiliza. E como você mesmo, né, colocou que vocês estavam usando os dosímetros, eu acho que são os mesmos que a gente adquiriu para fazer pesquisa, porque a gente queria muito também usar nos indivíduos, em vez de o dano ficar ali, né? E daí a gente tem que fazer todo um cálculo, seria mais fácil usar esses dosímetros aqui na lapela. A gente comprou tanto de óxido nitroso quanto dos halogenados. Só que é isso, a gente compra, vem dos Estados Unidos, então o dólar é mais alto, né? Então acaba ficando mais caro, eles não seriam tão caros usados nos Estados Unidos ou Canadá. A gente utiliza e em 10 dias isso tem que estar de volta dos Estados Unidos para o laboratório ser analisado, né? Então, assim, acaba ficando ainda um pouco caro, mas é uma boa forma de se monitorar como você mesmo tá passando por Uhum, isso, né? Tá vendo? sim. Uhum. Leila, é Como a gente interessante. tem
Oi, E, desculpa, Leandro. não, Des- deixa eu falar, comentar. Esse monitor que a gente tem, ele chama infrarun, que faz esse monitoramento da sala, não do paciente, né? O do usina é individual. O colega do Rio de Janeiro foi para a Bélgica visitar um colega dele ali, ele foi no hospital para visitar, hein? Conhecer como que era lá. E tinham 6 salas, um cirúrgico pequeno. Cada sala tinha o mesmo monitor. Ele é acoplado a uma luz, vai ficar verde. Quando pisca a luz vermelha, quando acabar a anestesia, tem que evacuar aquele local e não usar mais. Olha só, É mesmo. nós temos um aparelho no Brasil. Nesses hospitais, nesse hospital, as 6 salas têm um aparelho. Então, tem 6 Eu aparelhos acho que a no gente tem hospital. esse aparelho, porque agora você falou, eu Verdade. lembro de uma luz vermelha, assim. Então, e Então, É, isso, eu falava, Mariana, quem sabe um dia vai ter no Brasil isso. porque eles falaram que eles que medem a cada 4 meses ali, né? Que eles checam, e isso é uma auditoria ali, para ver se o aparelho está ok, assim, digamos, assim, sabe? Não é, é uma segunda checagem, assim, mas eu acho que é isso mesmo. Você falou de luz verde, eu lembrei disso. Tem E também. outra coisa É, importante, a gente tem 10 minutinhos para encerrar e tem algumas perguntas no QA. Eu acho que eu vou colocar todas as perguntas porque às vezes já dá para correlacionar e a gente consegue responder todas. Tinha no chat também. Então, a primeira colocação, que daí entra para todos, tá? Quem tiver maior domínio, o desflurano, que produz maior concentração de CO na reação com a cal sodada, ele deixou de ser produzido? Não, né? A gente só não tem ele no Brasil porque ele é muito caro e acaba que a maior parte dos hospitais não investiu não só na isso, compra viu, do. Ana? A empresa que faz a cotação, como alguns países europeus parar de comprar, então eu não investe mais no Brasil. Depende da empresa. No Brasil não está proibido ainda, mas ninguém consegue comprar mais, né? Mesmo em cirurgia bariátrica, ele é muito bom, né? O pessoal deixou de usar. Tá bom. Tem algumas perguntas também sobre óxido nitroso. E este vem sendo muito usado agora em consultórios, em diversas especialidades, para fazer cirurgias ambulatoriais, né? Então, se puder comentar um pouquinho sobre efeitos do óxido nitroso, o que é que vocês acharam nas pesquisas, se a gente deve ficar preocupado com isso como Muito profissional e como preocupado. Eu falei para paciente. você que esse é o pior deles. Posso fazer Quando só um comentário desse do óxido nitroso? Eu não sei se foi por isso que ele diminuiu, que ele começou a ser mais usado, tanto ambulatorialmente, porque com a questão da pegada de carbono, alguns hospitais pararam de comprar o óxido nitroso, né? Então, hospitais maiores, como isso tem incentivo fiscal, eles pararam de comprar. Até aqui tem uma anestesista do Pequeno Príncipe que, se eu não estou enganada, o Pequeno Príncipe também não usa mais o óxido nitroso. Depois, se Isso puder não até comentar aqui no chat, eu não sei se foi isso que impulsionou essa comercialização tão alta que agora em toda esquina tem-se a proposta de usar o óxido nitroso como um sedativo. o nosso medo aqui é que quando eu comecei a medir, o que me deu mais aflição foi o nível que estava, certo? Quando chega a 1000 ppm, ele não mede mais, ele faz a luz vermelha, né? Porque ele já é anestésico, não é mais resíduo. E parecia isso no comecinho, né? Eu não entendi muito bem, aí eu fui olhar melhor, saí do centro cirúrgico, ele dá zero, voltar ao centro cirúrgico, estava com é, 500, 600, 700. Falei, então, centro cirúrgico vazio, sabe? Eu abri um dia que eu recebi, tá tendo nada no centro cirúrgico. Então eu assustei. Depois eu reparei que eu ia no meio da sala e medindo, aonde que tá vindo isso, né? Claro, era da válvula da parede, certo? Então a gente chama os funcionários, eles vão limpar a válvula, melhoram, etc. Mas nunca melhora. Que quando eles vêm, melhora assim razoavelmente. Mas o que acontece? O nosso hospital é muito velho, né? Então a válvula assim, não se encaixa direito. E é tudo por licitação. E vem a válvula que é comprada mais barata. Ela não é boa, certo? Quando comprar uma válvula à parte, que eu insisti muito, ela é ótima. Mas o que acontece? Você tem que verificar várias vezes. Né? Cada 3 meses tem que verificar.
E no nosso hospital tem duas pessoas que cuidam de todas as válvulas do hospital, não só do centro cirúrgico, das enfermarias. É inviável. Então, o que aconteceu? Reduziu bastante o N2O, com certeza. Mas chegou uma hora, a gente vendo estudos e as nações, né, tentando usar menos N2O desse ano, e nossa Comissão de Gases, que foi fundada nessa época, a gente parou de usar. Ano passado foi, em julho, a gente fez um dia especial, um dia de dizer por que está parando com o N2O, né? Algumas pessoas não queriam parar com o N2O porque é importante, porque induz criança. Gente, parou, ninguém reclamou, né? Então, graças a Deus, essa contaminação não existe mais aqui em Botucatu, que parou de vez, né? Mas eu vejo pessoas que são dentistas, até outros especialistas, que a pessoa vai sentir um pouco de dor na dermato, na vascular, que vai tirar as veinhas, o pessoal está usando óxido nitroso, porque parece que o preço abaixou demais, a empresa quer vender, está oferecendo para todo mundo. Agora, eu assusto que essas pessoas, ela sabe o dilema que a gente passou no hospital e fala assim, ó, não fala por dentro que eu estou usando no meu consultório, né? Sabe que faz mal. E que ninguém, outra coisa, ninguém mede. Tá vazando ali, ó. Eu não sinto o cheiro. É isso que eu mais escuto, né? Aí você não sabe o que é causando para você, tá lá todos os dias, né? Para o paciente também, né? Mas para você, porque está ocupando esse ambiente exposto, né? Então o pessoal não tem conhecimento, é isso. Dois outros pontos para colocar para todos, né? Já colocar ali juntos. A pergunta sobre as normas da ABNT, se tem alguma norma relacionada à poluição, né? Aqui, sobre os gases medicinais nós temos, mas sobre essa quantificação em sala não existe, né? Não, infelizmente não existe. Eu acho que isso é uma problemática, né? Porque daí vai sempre assim, ah, mas não tem lei, como é que vai regulamentar? Então sempre acaba caindo nisso. Então eu acho que essa vai ser a grande virada de chave se a gente conseguir um dia chegar nisso. Eu acho que essa vai ser o diferencial, né? E vejam que é tão absurdo que na NR, numa das NRs que comenta, porque pouquíssimas comentam sobre gases anestésicos, comenta-se sobre o óxido nitroso, o que tem que se evitar, nível asfixiante. Isso está numa NR do Brasil. É um absurdo, né? Então é isso que a gente tem. Na época, viu, Ananis, que tá o N2O muito alto, né? A gente media estava muito alto. E eu dei aula no ASA, né, quando a Maria apresentou lá no Congresso em 2018. Quando eu voltei, você reclamou muito, né? Como eu tinha um medidor, né? Então vai lá medir alguma coisa, né? Falei, tudo é anestesia, né? Todo mundo que tem anestesia, vai lá eu medir. Eu assustei porque estava muito alto no centro cirúrgico, porque eu começo a medir no corredor. Quando o corredor está alto, falei, alguma sala está vazando muito, né? Eu entrei numa sala e sem querer era a vice, superintendente, e ela passou mal no dia anterior, né? Eu medi, eu nem entrei na sala, já deu um xizinho. Falei, não estou nem perto da válvula, né? Resultado, no cano que vinha do teto, né, os gases, estourou um cano de óxido nitroso. Então, você imagina a contaminação que estava. A gente fechou a E porta, ninguém sabe, né, o que está colocou acontecendo. assim, contaminado, luz fechada. De repente, eu olho depois de 10 minutos, o residente de hospitalidade entrou. Só, não tinha cheiro nenhum, acho que já descontaminou. Falei, meu Deus do céu. Bom, demorou um mês até arrumar essa sala. Que tem que contratar a empresa, licitação. Então, é isso. Então, foi um dos motivos também que a gente parou de usar N2O, porque é um risco. Acho que a última dúvida para a gente encerrar, sem passar muito do horário, a gente era até as 9h30, a gente consegue levar até as 10. A gente falou bastante sobre baixo fluxo, né? Porque a gente sabe que uma parte do que a gente está usando para o paciente, outra parte vai para o ambiente, e isso vai causar contaminação. Se a gente usar um fluxo alto, essa quantidade de ou SEVO, ou óxido nitroso, ou outro halogenado vai ser muito maior. Então, a gente falou sobre baixo fluxo, a gente falou dos aparelhos de anestesia que tem
segurança, né, para fazer um baixo fluxo. O Dr. Leandro comentou, e é muito seguro quando você tem um aparelho bom do seu lado, que você sabe o que está acontecendo. Isso é muito mais confortável do que às vezes você tem um vaporizador universal e tá fazendo baixo fluxo, mas enfim, a gente sabe que o Brasil tem muitas realidades. Aqui, um dos nossos ouvintes, o Dr. Fabrício, ele colocou uma pergunta sobre adotar o espiralite, observando massificar assim, o baixo fluxo para dentro dos benefícios ter uma redução da poluição e exposição aos agentes inalatórios. Os senhores veem essa adoção como uma necessidade? Precisa ter de fato um espiralite para ter uma maior segurança ou não? Qual que é o posicionamento? Eu desconheço, eu não sou anestesiologista, então eu não posso Eu Eu não opinar não conheço, sobre né? conheço isso. também não, vocês sabem o Eu que não é. conheço. Eu não sei o que que seria esse aparelho. Ele Mas é eu vou absorvedor de pesquisar, né? CO2. É, eu não sei. Quer explicar melhor para gente, Fabrício, rapidinho? Hum. Paralelamente, o doutor... Ah, ele está explicando. O doutor Celso Schmalz está dando parabéns pela palestra. Doutor Celso sempre Obrigada. presente nos nossos webinários. Dr. Celso, figura sempre promovendo a educação, né? Enquanto o Fabrício responde, só um bate-bola, que sempre me perguntam: as mulheres grávidas e em idade fértil devem ficar preocupadas com essa aula? Muito preocupadas. Especialmente com o óxido nitroso. Muito preocupadas. Muito preocupadas. Eu vejo que aqui em Botucatu, o que acontece? Antigamente, uma mulher grávida, ela tinha que ficar, por lei, né? 3 meses longe do óxido nitroso. Era isso. Ela podia votar depois. Mas eu vejo que os obstetras, sabendo dessa problemática, na hora que eles pedem para não ficar mais, aqui o hospital, ele remaneja essas pacientes para locais que não tem nenhuma contaminação, certo? Então isso acontece. A FAMESP, que será a fundação do nosso hospital, o que que ela faz há 6 meses? A mulher grávida é melhor para a empresa ela ficar em casa do que ficar em exposição. Então, eles pagam para a mulher ficar grávida tranquilamente em casa, né? Isso é a fundação, não é um hospital, mas tem, claro, funcionários no hospital. Acho que é tanto processo que move contra o hospital e essas fundações, que eles resolveram isso. A gente levou um susto, porque uma excelente funcionária lá, de repente, saiu de férias, desculpa, ficou grávida, teoricamente ficou em casa, eu falei, por quê? Né? E ela me passou essa normativa nova que tem aqui, eu falei, nossa, e quem está lá na redação fala que dentro é, é muito, é muito discutido isso, né? As mulheres grávidas, né? Eu acho que realmente tem que ficar longe, né? Nem na recuperação deve ficar, porque se vaza ar de uma sala na frente, vai contaminar. A gente já viu isso acontecer aqui em Botucatu, né? Mas aí depende de cada lugar, né? O hospital passa para lugares não contaminados, né? E essa fundação, quando o paciente é dessa fundação, a paciente fica em casa, né? Só para reforçar, não tem muita evidência com relação aos halogenados e efeitos reprodutivos, mas com o N2O tem. Então, uma problemática que eu vejo, como o Leandro comentou, então, por exemplo, essa gestante ou até quem está querendo engravidar, por exemplo, opta por fazer só anestesia venosa ou inalatória com halogenado e tenta evitar o N2O. Mas se ela está num centro cirúrgico onde o N2O é utilizado e está tendo rompimento ou problema de válvula, que nem o Leandro falou, em outra sala, esse N2O ele vai para o centro cirúrgico inteiro, então de alguma forma ela está exposta, né? Então talvez o ideal era não ter mesmo contato com qualquer anestésico, né? Ana, o doutor Fabrício respondeu, muito bem respondido, por sinal. Obrigada, gente. Esclareceu bem. Ele respondeu que aparentemente ainda não é comercializado no Brasil esse produto, mas é uma cal que produz menos compostos tóxicos. Interessante saber, eco-friendly.
menor medo de baixar o fluxo, jogando menos para o ambiente. Acho que é isso, né, gente? Foi muito bom. É, eu só queria Já comentar uma são coisa. 22h04. A Não, gente tem ela que não vai acabar, encerrar. mas Continuam com perguntas, né? O eu pessoal acho que a Lorena, a Lorena, ela participou disso, na verdade, né? Como residente, depois como aluna de mestrado. Então, ela viu isso acontecer, na hora que está acontecendo, né? Antes de montar a comissão do hospital, que a gente, com isso, acabou tirando o N2O. Mas ela viu isso, ela viu e medindo, né, a dificuldade que é, né? Mas, tá. então, ela participou disso. Então, é interessante que tem uma, vamos dizer assim, uma futura presidente da SAESP, vamos assim dizer, entre nós, tomara que ocorra mesmo, que vai se dedicar mais a isso, né? A expandir esse conhecimento dessa aula. Com certeza, a gente está E no é cada um momento de nós, né? Cada um passar que para saiu frente. daqui é É, responsável também por disseminar o conhecimento, porque cada um que você conversa um pouquinho. Eu lembro que quando eu vi a primeira conversa o ano passado, eu já cheguei na segunda-feira batendo papo, falei, mostrando o artigo, e aí todo mundo se interessou. Uma das meninas já postou no Instagram falando sobre o óxido nitroso, já levou um monte de pedrada. Mas, enfim, é isso. É cada um de nós fazendo um pouquinho, porque a gente acha que só depende dos outros, né? De quem tá lá em cima e é lá o poder da caneta. Mas eu acho que a cobrança de cada um também é muito necessária. E o nosso posicionamento é muito necessário. Aqui, uma das coisas que eu ouvi e me deixa muito preocupada é que a gente não tem tempo de recuperação celular. O problema não é só estar exposto. A gente, se tivesse exposto e se recuperasse, ok. Mas a gente já normalizou dormir pouco, comer mal e viver numa rotina de loucura. E aí, qual que é o peso disso, né? Talvez se a gente conseguisse enxergar lá no futuro como que a gente ia estar, a gente conseguisse reconsiderar as nossas escolhas. Mas eu agradeço a participação de todos vocês, pré-feriado, todo mundo aqui, os ouvintes, muito obrigada e espero que também levem essa voz, essas novas informações para frente, para a gente ser uma comunidade mesmo que consegue levar novos conhecimentos e multiplicar os saberes, né? Muito obrigada a todos, uma ótima Páscoa, ótimo final de semana. Beijo, muito obrigada. Obrigada, muito bom. Obrigado. Ana, e é possível divulgar isso, vamos dizer, para todo mundo? Porque, por exemplo, eu sou biomédica, né, de formação, eu não sou anestesiologista, mas eu trabalho com isso. Meus alunos são a maioria de ciências biológicas, biomédicas, farmácia, e eles não podiam assistir. Então, assim, é possível isso? Podia. Ah, podia. Os nossos, aham, e sempre que é online, é aberto a todos. Ah, que legal, então, ótimo saber disso, eu não sabia, por É isso. aberto, aham, todo mundo pode Tá, participar, quem tá dentro tá. da cidade, quem não tá. Aí depois o que fica gravado, que normalmente é só para quem é associado. Mas depois eu vou dar uma conversadinha aqui, ver se a gente consegue deixar esse vídeo Tenta. disponível, quem sabe, É. numa aba da saúde ocupacional que seja de acesso, né? E eu já Isso, porque é isso que sei. você falou, é divulgação, assim, E eu porque é convidei muita gente para ouvindo. estarem com a gente, para a gente, quem sabe, fazer um caderninho, fazer uns cards, fazer algo que seja de fácil associação, né? Para quem tem as Uhum. dúvidas e poder tirar e ter um aparato também, né? Para chegar, às vezes, é, vendo o que que é possível fazer dentro do seu serviço. Isso que é importante. Por isso que eu falo, divulgação de conhecimento tem que ser o mais amplo possível, né? Quanto mais se falar, melhor, porque eu acho que ainda é pouco falado, né? Então, quanto mais se dissemina, mais gente discutindo. E assim, eu brinco com a Lorena, meu sonho é que vários centros no Brasil fizessem isso, não só a gente, entendeu? Porque imagina, né? Como você disse, o Brasil é continental e tem várias realidades, né? Que legal quando menciona o nosso artigo, fala que é um artigo brasileiro. Não é brasileiro, é de Botucatu. Quem conhece Botucatu aí fora? É difícil, né? Então, mas aí fala que é artigo brasileiro. A gente sabe que não é. A situação é pior que essa, né? Muito obrigada a todos, gente. Muito Obrigada, bom boa estar com vocês Páscoa. hoje. Obrigada, Beijo, Boa boa Páscoa, pessoal. noite. boa noite. Até. Até mais. Tchau. Tchau.